Olá, queridos, a paz do Senhor. Vamos para mais uma lição para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa aprender mais de Deus e para que a gente possa ser feliz na presença daquele que nos salvou. E hoje nós vamos com uma lição que é perfeita para o momento que a gente vive. Nós hoje vamos estudar sobre Salmos 84. Isso mesmo, meu irmão. Salmos é aquele tipo de livro que você abre e sempre que você lê, tem algo que pode acrescentar muito à sua vida, assim como toda a palavra de Deus. Mas por salmos serem sempre algo relacionado a canções, a músicas, a louvores, sempre tem aquele louvor que é um pouco mais alegre, sempre tem aquele louvor que é um pouquinho mais emotivo, que mexe com o nosso coração. E essa é a beleza de salmos. Salmos parece que vai lá, faz uma leitura dos nossos sentimentos e coloca para fora com palavras que às vezes a gente não consegue identificar. O Salmos de hoje é intitulado como Saudades da Casa de Deus e é uma melodia intitulada Os Lagares. Se você for ler esse salmo comigo, você vai perceber que muitas outras canções são derivadas desses salmos. Então vem aqui, vamos lá. Salmos 84. Como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Como eu gostaria de estar ali. Tenho saudade dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e Deus meu, perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quando eles passam pelo Vale das Lágrimas, ele fica cheio de fontes de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênção. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Escuta a minha oração, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Ó Deus, abençoe o nosso protetor, o Rei que tu escolhestes. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa de Deus do que morar na casa dos maus. O Senhor Deus é a luz e o escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Ó Senhor, Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em ti. Nesse tempo de pandemia, a gente tem vivido isolado, a gente tem vivido com medidas protetivas e, por vezes, nós estamos privados de fazer algo muito básico, que é ir à casa do Senhor. Bem, as pessoas que estão fazendo a medida direitinho, com certeza se viram privados de irem a lugares que amam, com toda certeza. As crianças deixaram de ir para a escola, algumas pessoas deixaram de ir ao shopping ou a outros eventos sociais. Mas a ida à casa do Senhor foi algo que nos privou e com certeza fez muita falta. E ao ler esse texto, é como se estivéssemos viajando sobre esse sentimento, sabe? Como se a gente fizesse uma viagem dos tempos antes da pandemia, em que a gente passava aqui a semana na igreja, em que a gente fazia várias atividades, em que a gente estava sempre juntos, em que a gente fazia um calendário inteiro anual, pensando em como estaríamos juntos. E agora, para sermos igreja, nós pensamos em como podemos estar juntos, mesmo estando separados. Mas esse texto não fala só do templo propriamente físico. Fala da questão da presença do Senhor. Porque só estar no templo físico é algo que nos faz muita falta. Mas estar longe da presença do Senhor é algo que nos enfraquece. E eu quero pegar com vocês o versículo 1 ao versículo 4. Vem aqui comigo de novo. Como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Como eu gostaria de estar ali. Tenho saudades dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho. Vou parar aqui nesse 3 antes da gente continuar. Nesse primeiro pedaço aqui, a gente tem uma exaltação reconhecendo quem é o Senhor Todo-Poderoso. A gente está aqui lidando com um período que o povo de Israel tem um rei. E aqui eles estão reconhecendo que, apesar de eles terem um rei, eles reconhecem que Deus é o rei dos reis. E prossegue.
Os pardais constroem o seu ninho e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Trata de construção. Na vida, a gente tem muito a construir. Mas nada vale a gente construir várias coisas, construir família, construir carreira e não conseguir construir nossa vida espiritual. Felizes aqueles que estão na tua casa, sempre cantando louvores a ti. A nossa alegria precisa estar no Senhor. E não só estar fisicamente, estar de joelhos diante de Deus, estar reconhecendo que Ele é Senhor, estar reconhecendo que Ele é Deus, estar reconhecendo que Ele pode fazer tudo em nossas vidas. E a gente vai prosseguir do 5 ao 7. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. As estradas naquela época, meus irmãos, não eram uma coisa assim fácil de percorrer. Tinha perigos, tinham animais, tinham ladrões, tinham assassinos. Perigoso como qualquer estrada até hoje em dia, né? Na verdade, não há nada de novo sobre o sol. Mas a verdade é que quando ele diz que as forças são renovadas para percorrer a estrada, a gente pode fazer uma analogia com a nossa vida espiritual. Sempre que a gente está enfraquecido, a gente se fortalece no Senhor. Nos nossos momentos de luta, nos nossos momentos de aflição, a gente olha para o Senhor e encontra nele forças para prosseguir. E aí o Monte Sião, no livro de Salmos, ele é tido como um lugar de esperança, sabe? Ele é tido como um lugar onde a gente encontra com Deus. Então a gente percorre as estradas para conseguir encontrar o lar de Deus, o Monte Sião, que é a referência que ele vai fazer aqui. E aí, pergunto a você, você tem perguntado a Deus se você precisa de mais forças para caminhar por essas estradas? Ou às vezes a estrada está tão difícil que você até esquece para onde está indo. A gente precisa saber para onde está indo, para saber qual é o caminho que a gente está levando. Quando eles passam pelo Vale das Lágrimas, ele fica cheio de fontes de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Quando a dor é muita, ou seja, o Vale das Lágrimas, meu irmão, o negócio está feio. O Vale das Lágrimas é porque você está chorando muito. Ainda assim, ele fica cheio de fontes das águas, fontes de água. A água na Bíblia ela faz sempre referência a Deus. A água é um elemento essencial ao ser humano. A gente não pode viver sem água. A gente consegue passar mais tempo sem comida do que passar mais tempo sem água. Então, assim, a fonte das águas, ela sobrepõe as lágrimas. Ainda que as suas lágrimas sejam muitas, a presença do Senhor ainda será abundante na sua vida. E ele vai continuar lá. E as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Meu irmão, o Senhor não está alheio à sua dor quando você está caminhando pelo Vale das Lágrimas. O Senhor, além de renovar as suas forças, Ele é a fonte das águas vivas, ou seja, Ele é a fonte da sua vida. Então, enquanto houver vida, há esperança. E, além do mais, Ele ainda tem bênçãos para derramar na sua vida. Às vezes, quando a gente está passando por um problema muito grande, quando a gente está numa luta sobrecarregada, a gente acredita que não existe mais bênção sobre nossas vidas. Mas a palavra de Deus está dizendo que mesmo quando a gente está no Vale das Lágrimas, o Senhor ainda nos cobre de bênçãos. A gente às vezes acha que bênçãos são coisas materiais ou são coisas muito grandiosas. Mas, meu irmão, a gente está vivendo um tempo que simplesmente respirar tem sido uma bênção. Sabe? Simplesmente ter as pessoas que a gente ama perto da gente tem sido uma bênção. Quais têm sido as razões que você tem encontrado para agradecer a Deus? Será que você tem também um coração grato? Ou será que você está ali mergulhado no Vale das Lágrimas que sequer consegue perceber que a fonte das águas vivas continua brotando em você? Eu sei que é um exercício difícil, mas você precisa compreender que o Senhor continua derramando as bênçãos dele sobre a sua vida, mesmo quando você está no Vale das Lágrimas. E ele prossegue. Escuta a minha oração, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Ó Deus, abençoe nosso protetor, o rei que tu escolhestes. A pessoa que está nessa canção, ela vai representar a questão da oração como prioridade, ainda reconhecendo que o Senhor é Deus. E além do mais,
reconhecendo que o Senhor está acima do rei e que é o Senhor que protege o rei. Vamos lembrar que nesse período aqui, o Senhor está levando, conduzindo o povo ali, conduzindo o rei, e o rei está em fuga. O rei está fugindo, o rei está sendo perseguido pelos seus inimigos. Então é uma perseguição real que ele tem vivido nesse período que o Salmos é escrito. Ele tem sofrido ataques, tem passado por guerras. Então, às vezes, é difícil a gente comparar a nossa realidade com a realidade daquela época, mas a questão é que, mesmo assim, eles reconhecem que o Senhor é poderoso para proteger o rei. Protegendo o rei, protege o povo. Mas isso só se dá quando as pessoas estão em oração, reconhecendo que Ele é todo-poderoso. Pergunta a você, meu irmão, em quem você tem reconhecido o poder? Será que em si mesmo? Será que em outras pessoas? Será que alguém governa? Será que a gente tem colocado a nossa esperança nos políticos, não sei, em alguém, no seu chefe, no seu emprego, no seu dinheiro? O que tem passado Deus Todo-Poderoso na sua vida? E isso é uma reflexão que eu tenho que fazer todos os dias, assim como você também tem que fazer. Todos os dias precisamos nos lembrar que o Deus Todo-Poderoso está acima de tudo e de todas as coisas. E é por Ele e para Ele que nós vivemos. E por isso nós devemos ter uma vida que agrade a Ele. Não uma vida de soberba, eu sou filho do Todo-Poderoso, vou ver de qualquer jeito. Pelo contrário, ser filho do Todo-Poderoso traz uma responsabilidade real para a gente, literalmente no sentido da palavra. Percebe? Mais à frente a gente vai ser chamado de sacerdócio real, povo escolhido, adquirido por Deus. Então a gente é nobreza. Se você é nobreza, você tem questões a cumprir, você tem responsabilidades a cumprir. Você não está vivendo de oba-oba na presença de Deus. E você precisa reconhecer quem é Deus na sua vida. E isso é um passo muito importante, mesmo que você seja rei. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. A nossa alegria tem que estar na presença do Senhor. Ah, Jane, quer dizer então que eu tenho que ficar na igreja de segunda a segunda? Meu irmão, vou falar um negócio muito sério contigo. Você pode passar a sua vida inteira de segunda a segunda na igreja e não entrar no céu porque o seu coração não passou nem um dia na presença do Senhor. E isso é muito forte. Quando ele diz que é melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar, ele está querendo se referir ao templo e a questão também de estar rendido a Deus, de entregar o coração e reconhecer que não existe melhor lugar para estar do que na presença do Deus Altíssimo. E sim, no templo também. A gente está em isolamento, a gente tem medidas de precaução, mas a pior mentirinha que existe é de que a gente não precisa ir para a igreja para poder congregar. Meus irmãos, nós precisamos um dos outros. Ir ao templo do Senhor significa que você reconhece que existe um Deus que tem um tempo reservado para Ele, que tem um lugar reservado para Ele e que você vai ali para reconhecer o quanto Ele é todo-poderoso. Ah, Jane, mas eu sou a igreja, eu sou o templo. Exato. Por você ser o templo, por você ser a igreja, você vem à igreja, a igreja física. Porque lá na igreja existem outros templos, outras igrejas, assim como você, que também se reúnem para adorar a Deus. E é por isso que a gente vem para a casa do Senhor, para nos unirmos e adorarmos juntos aquele que nos criou, aquele que nos salvou lá na cruz do Calvário. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que de morar na casa dos maus. Ficar no portão de entrada significa que você não entra, mas significa que você está ali perto da presença de Deus. Ele quer dizer que prefere ficar perto da presença de Deus do que ficar na casa dos maus. Ainda que a casa dos maus seja de repente uma casa mais chique, seja de repente uma casa mais vaidosa. O que você tem preferido para a sua vida? Será que você tem realmente escolhido ficar nem que seja no portão da entrada do Senhor, demonstrando humildade no seu coração? Ou você quer ser reconhecido, aclamado, ganhar vários likes, mesmo que seja na casa dos maus? Às vezes você está em lugares, meu irmão, que não é casa, mas é a presença de pessoas que não te fazem bem, que não te querem bem e que não fazem o bem. Mas, de certa maneira, fazem você ser um status maior, fazem você se sentir um pouquinho mais amado, não sei, de repente mais famoso, não sei.
E aí você prefere estar com essas pessoas que o seu coração sente lá no fundo, que te fazem mal, do que estar na presença do Senhor teu Deus, que sempre te ama, que sempre te honra. E olha só como é que ele vai continuar. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. A luz e o escudo são essenciais para qualquer tempo, seja de guerra ou seja de paz. E Deus é isso. Ele é a luz nos momentos de escuridão, quando as nossas vistas não conseguem ver, e Ele é o escudo para os momentos de ataque. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Meu irmão, muitas vezes a gente passa por situações que fica assim, poxa, eu sou muito bobo, né? Eu continuo sendo bom, não sei vocês, mas às vezes eu fico pensando nisso. Eu sou muito bom, por que eu sou tão bom assim? Você é bom porque Deus é bom. Você é bom porque Deus é amor. Você é bom porque você precisa ser para mostrar Jesus. É por isso que você é bom. E ser bom não é ser bonzinho. Bonzinho é quase um título que a gente coloca para que as pessoas vejam, mas às vezes dentro do nosso interior a gente está cheio de pensamentos e intenções ruins. Ser bom é, além de ter atitudes boas, é ter bons pensamentos, é ter boas intenções. E o Senhor ama e honra. Porque a gente pode enganar todo mundo, na verdade, com as nossas ações, mas a gente não pode enganar Deus com os nossos pensamentos e intenções. É por isso que é tão importante a gente reconhecer se dentro de nós o nosso coração está realmente no templo do Senhor, ali buscando a presença dele sendo bom, ou se a gente está vivendo apenas de aparência. Forte isso, hein, irmão? E ele encerra de uma maneira muito sublime. Versículo 12. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Ele não está dizendo como são felizes aqueles que recebem muitas bênçãos do Senhor. Como são felizes aqueles que recebem muita prosperidade do reino de Deus. Como são felizes aqueles que têm muitas riquezas. Ele diz que como são felizes aqueles que confiam no Senhor. Confiar no Senhor é ter a certeza de que as nossas forças serão renovadas. Confiar no Senhor é ter a certeza de que a gente pode ser bom sem medo, porque Deus vai nos amar e nos honrar, mesmo quando o mundo não fizer isso. Ser feliz com o Senhor é querer estar perto dele, tanto no templo físico quanto no tempo de oração. É mergulhar mais fundo. E é isso que traz a felicidade. Meu irmão, neste tempo que temos de vida, eu quero convidar você a ser feliz na presença do Senhor, a estar dentro do templo dele físico e dentro do templo de rendição diante de Deus, da qual você consegue se colocar em oração, da qual você mergulha na palavra de Deus, na qual você busca se parecer com Cristo. E além do mais, confiar em Deus, porque você sabe que Ele vai renovar as suas forças. E aí sim a gente vai ser feliz. Esse é o meu desejo e eu queria orar com você. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por se preocupar e ter o cuidado conosco de deixar um texto tão rico, Senhor. Ele é um texto tão curtinho, mas tão cheio de Tua presença, tão cheio dos Teus ensinamentos e, acima de tudo, tão cheio de certezas de que o Senhor nos ama e cuida de nós em todos os momentos, mesmo nos momentos em que a gente não tem forças para prosseguir. Senhor, que nesse período difícil que temos vivido, que o Senhor esteja renovando as nossas forças, que o Senhor esteja nos dando motivos para agradecer, que o Senhor esteja mostrando como nós podemos ser felizes diante da Tua presença e mostrando, Senhor, o quanto nós podemos ficar com o coração tranquilo, confiando em Ti. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. É que eu agradeço e peço, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, foi um prazer estar aqui compartilhando a palavra de Deus com você mais uma vez. Eu espero que esse texto tenha abençoado a sua vida, tanto quanto abençoa a minha. E eu quero convidar você, se você gostou, curtir este vídeo. Não fica retendo bênção, compartilha para outras pessoas, porque assim como você foi abençoado, assim como você está saindo daqui muito feliz, outras pessoas também precisam compartilhar dessa felicidade. Fiquem na paz do Senhor e tenham uma boa semana.